Seja muito bem-vindo a mais um episódio do CBCDcast, o podcast do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva. Eu sou a doutora Michele Daltro, cirurgiã do aparelho digestivo, titular especialista pelo Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva. E estou aqui com meu amigo Caio. Olá, Michele, é um prazer estar aqui em mais um episódio do CBCD Podcast. Hoje teremos discussões relevantes com convidados de referências em suas áreas. Hoje vamos conversar sobre um tema cada vez mais presente na nossa prática como cirurgião, principalmente com essa quantidade de exames que a gente tem hoje em dia, né, descobertas incidentais, né, que é o IPMN, que é a neoplasia mucinosa papilar intraductal do pâncreas. E para essa conversa receberemos hoje um convidado muito especial, professor Dr. André Montanini, referência na área pancreato biliar, com ampla experiência de manejo, diagnóstico endoscópico e cirúrgico dessas lesões pancreáticas. O Dr. André Montanini é professor livre docente da disciplina de cirurgia do aparelho digestivo da Universidade de São Paulo, cirurgião do Serviço de Cirurgia de Vias Biliares e Pâncreas do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Muito obrigado pela presença, professor. Muito obrigada, André, pela presença. Eu que agradeço o convite, parabenizo o CBCD pela iniciativa. Esse podcast realmente é um sucesso. E é um prazer estar com vocês, Michele, Caio. Acho que teremos uma boa sessão hoje. Sim, para mim, PMN é uma coisa bem difícil. Eu tive que sentar e estudar bastante quando eu precisei participar de mesa, né? Durante a formação, né? Eu e o André já participamos de algumas mesas em conjuntos, né? E então, para falar disso, por que você acha que ganhou tanta importância a gente começar a discutir em mesas, essa discussão intensa que a gente precisa ter sobre PMN? Primeiro porque a gente vê que cada vez mais as lesões císticas são diagnosticadas nos novos exames de imagem. Os exames estão mais refinados, a sensibilidade dos aparelhos é cada vez maior, mais pessoas têm acesso a realizar esses exames, então existe um diagnóstico maior, pode chegar até... As lesões císticas podem chegar até uns 10% dos exames em pacientes assintomáticos. Então, primeiro, chama atenção isso, mas o mais importante é que o IPMN é uma lesão que tem um risco real de transformação para neoplasia. Então, essa é uma questão que a gente deve levar em consideração e isso é que nos preocupa. Por outro lado, sabemos também que é uma lesão indolente, então nós temos que achar um balanço, temos que achar um equilíbrio entre a indicação cirúrgica e o acompanhamento, né, para não correr os riscos de cirurgias desnecessárias ou cirurgias muito retardadas, onde a lesão, que seria potencialmente curável, se transforme no adenocarcinoma invasivo. Perfeito. E na nossa rotina, professor, a gente tem uma confusão entre as lesões císticas pancreáticas, né? Às vezes, falta de experiência ou dificuldade de acesso de exames. Você tem um ultrassom que fala a favor de uma lesão, uma ressonância que fala em outra. Geralmente, as lesões císticas do pâncreas causam bastante confusão na nossa rotina, né? Hoje, qual que é o principal ponto para você diferenciar entre as principais lesões císticas do pâncreas? Então, se a gente tiver primeiro que elencar as lesões císticas, né, vamos lembrar as neoplasias císticas serosas, neoplasias císticas mucinosas, o cisto simples mucinoso, neoplasias neuroendócrinas com transformação cística, a neoplasia sólida pseudopapilar, que também tem focos de hemorragia, e o próprio IPMN, né? Então, nós temos 6 lesões que podem ter características císticas. A principal questão, então, como é que nós vamos fazer o diagnóstico? Primeiro, vamos ver epidemiologia, se é sexo, né, masculino, feminino, lembrando que as lesões mucinosas são mais comuns nas mulheres, as serosas são mais comuns nos homens idosos, as neoplasias, os IPMNs têm uma distribuição muito próxima, pegam a meia-idade, mas a questão nós vamos nos basear na topografia da lesão e principalmente na característica da lesão. Se ela tem a característica dos seus cistos internos, se é unilocular, multilocular, o número de septos, a espessura desses septos, se tem um realce na periferia da lesão cística, se é uma lesão cística de parede fina e irregular. Então, todas essas informações serão importantes na nossa
na elaboração da nossa hipótese. E em relação ao IPMN, nós vamos ter duas questões que são mais relevantes, que é o que a gente sempre busca. Primeiro, identificar o ducto, a comunicação entre a lesão cística habitualmente periférica com o ducto principal. Isso é um sinal importante para a gente identificar, então, o IPMN de ducto secundário, esta comunicação. E segunda característica, a dilatação do ducto principal, ou como achado isolado ou como achado combinado. Então, a questão é avaliar os exames de imagem, identificar essas características principais. Lembrando que muitas vezes o diagnóstico é feito quando as lesões ainda são pequenas. Isso pode ser uma armadilha para nós. Falando sobre essa comunicação entre o ducto biliar principal, né, e se ele é periférico, o que a gente... Por que isso é importante, pensando em patologia, né? Por que isso... se não estiver comunicando, eu fico mais tranquilo. Mas por que essa diferenciação? Então, primeiro que a diferenciação, a presença desta comunicação é o que vai fazer o diagnóstico do ducto periférico. Eu vejo um ducto periférico comunicando com o ducto principal. Claro que muitas vezes na lesão maior a gente não consegue pela ressonância achar essa comunicação. Mas o diferencial de uma lesão única de aspecto mucinoso, principalmente na cauda, se eu não acho a comunicação, podemos considerar, entre as hipóteses, neoplasia cística mucinosa. Então, o ducto periférico, a comunicação entre a lesão periférica e o ducto principal é importante para o diagnóstico da doença, mas também é relevante porque eu sei que as lesões de ducto secundário têm um risco de transformação maligna, sim, porém menor que aquelas lesões que têm o comprometimento também do ducto principal, quer seja uma combinação periférica com principal, quer seja doença do ducto principal exclusiva. Perfeito. E quando o senhor recebe, assim, o senhor quer referência em hepatobílio e lesões pancreáticas, você deve receber pacientes que tiveram um achado de exame de IPMN e são encaminhados para uma primeira avaliação, né? De rotina, qual exame, como você interpreta esse paciente do ponto de vista prático, assim, para quem não... teve um achado de exame, olhou lá o IPMN, eu vou encaminhar para alguém, eu já peço algum exame, eu mando com esse ultrassom mesmo, com essa tomografia. Como que a gente tem que seguir esse começo de raciocínio? Acho que o começo de raciocínio vem um pouquinho antes. Então, o paciente já foi submetido a algum exame. Vamos considerar que nós estamos frente ao paciente assintomático, né? Então, o paciente foi fazer um ultrassom de controle, fez uma tomografia e identificou uma lesão cística no pâncreas. Os pacientes sempre vêm com um nódulo pancreático, confundindo um pouquinho nódulo sólido com lesão cística. Mas a gente, então, primeiro tem que identificar o exame que ele traz. É um ultrassom, a gente vê as imagens, é uma tomografia. A gente procura olhar as imagens, esse é um aspecto importante. Então, o cirurgião tem que estar familiarizado com a análise das imagens. Se possível, identificar nos exames anteriores. Você já tinha ultrassom, você tem uma tomografia. Lembrando sempre que ter um ultrassom anterior que não descreve aquela lesão, não necessariamente quer dizer que aquela lesão não estava lá. Então, na tomografia, esse aspecto é mais importante. Existia ou não existia? Cresceu ou não cresceu? Mas o exame que nós usamos com mais frequência é a ressonância magnética. Por quê? Porque, primeiro, ela permite a gente avaliar com a ressonância magnética com a colangio-ressonância, porque permite a reconstrução tanto do canal biliar quanto do sistema pancreático ductal, identificar com muita frequência a eventual comunicação da lesão cística com o ducto principal e, eventualmente, achar as outras características dos cistos que não são IPMN. Então, a ressonância pode nos ajudar nesse sentido, em relação à característica da lesão, topografia, multiplicidade de lesões. Não podemos esquecer que existem IPMNs de ductos secundários difusos. Então, a ressonância, para nós, é um exame que vai ser, digamos assim, o primeiro marco para a gente fechar o diagnóstico. Nas lesões pequenas, ou onde nós não identificamos a plena comunicação, talvez a gente não consiga, nesta fase, fazer o diagnóstico.
Agora eu vou entrar num tema que, né, que a gente discutiu numa mesa que a gente estava junto, é o uso, né, da ecoendoscopia. Quando que a gente tem que usar? Perfeito. Todos os pacientes eu uso, eu não uso. Qual o risco, né? Porque se o rapaz lá da eco viu uma lesão, o que ele vai querer fazer? Biopsiar. E aí, o que acontece, né? Se o paciente vai, tem um risco da complicação da pancreatite, não tem, né? Eu acho que isso é uma coisa importante da gente discutir sobre o uso da ecoendoscopia para esses tipos de lesões, né? Quando fazer, né? Eu acho que a ecoendoscopia tem 2 papéis primeiro. Então, primeiro, numa fase anterior, que é nos ajudar no diagnóstico diferencial das lesões císticas. Muitas vezes, quando os exames de imagem não conseguem dar o diagnóstico, isso é mais comum nas lesões pequenas, e nas lesões pequenas a gente tem podemos ter um intervalo de acompanhamento, né? Você não precisa, naquela semana, já fazer o diagnóstico, bater o martelo e já querer operar o paciente. É isso que às vezes acontece. Nós estamos frente a uma lesão com comportamento cístico, a gente tem uma janela, um prazo para a gente avaliar esse paciente de forma mais tranquila. Então, a ecoendoscopia, quando indicada, quando os exames de imagem principais não conseguem mostrar para nós o diagnóstico, se é uma lesão mucinosa, uma lesão serosa, a ecoendoscopia pode nos ajudar nesse sentido, mostrar as características anatômicas da lesão, eventualmente localizar o ducto comunicante, então também nos ajuda com o diagnóstico, e, excepcionalmente, se for haver uma mudança na conduta, realizar uma biópsia. Então, aqui nós temos muito endoscopistas / ecoendoscopistas que eles mesmos já contraindicam a realização da biópsia, né? O ecoendoscopista consciente, ele não sai furando todas as lesões, tentando obter material de todas as lesões. Então, eu vejo a ecoendoscopia nesse cenário como um auxiliar, uma ferramenta diagnóstica para o diagnóstico diferencial das lesões císticas, mais do que para a decisão da conduta no IPMN. Essa é a questão. O IPMN nós vamos discutir, né, outros critérios que podem nos ajudar, né? Isso. Eu acho que é importante agora a gente falar sobre os critérios, né, de high risk e de worry risk, né, que a gente fala que são os critérios de alto risco e o de worry, que é preocupação, né? A gente tem dois grandes, né, guidelines, digamos assim, né, que é o americano e o de Kyoto, né? E o europeu, na verdade. O europeu 3, também, né? 3. O americano, ele é mais relax, né? Ele deixa... É mais clínico. Ele é mais clínico, ele fala que pode parar de acompanhar, né? Tem tudo isso, né? Que é difícil pra gente. Que é difícil pra gente, né? Perder, principalmente se for um paciente SUS, né? Que se você não deixar marcado, coitado, não vai ficar mais a arrumar vaga, né? Tem tudo isso, né? Sim. E fala pra gente, o que seria high risk e worry risk? Então, primeiro, o que é isso, né? Porque assim, a gente tem temos as lesões. Elas não vão caminhar todas no mesmo sentido. Claro que a nossa preocupação é a transformação para displasia de alto grau e carcinoma invasivo, adenocarcinoma invasivo. Todos têm esse risco? Em teoria, sim. O que esses consensos procuram trazer? No passado, os pacientes eram todos operados ou desnecessariamente ou tardiamente, até que se buscou essas sociedades. Então começou com o primeiro consenso, que foi o de Sendai, que depois foi revisto para Fukuoka, e mais recentemente Kyoto, então em 2022 uma última revisão, e eles procuram, dentro de todas as características, tanto clínicas quanto patológicas, quanto de imagem, classificar variáveis que podem ou não estar relacionadas aos fatores de transformação maligna. Então, isso seria uma ajuda muito grande para o cirurgião tomar a sua decisão frente àquele paciente. Então, os fatores de preocupação são os fatores que podem indicar um risco, embora pequeno, de transformação maligna. Então, seriam as lesões císticas a partir de 3 centímetros, a presença de dilatação do ducto principal entre 5 e 9, a presença
de nódulos murais, nódulo mural 5 milímetros sem realce. Me ajuda. Citologia. Citologia entraria no de alto risco. De alto risco. No de alto risco, né? Estou falando dos fatores de preocupação, né? Componente sólido. Componente sólido sem contraste. Icterícia. A icterícia não. Aqui. É no alto risco também. Vamos então para... eu acho que do worst seria só esses mesmo. Esses mesmos. E de alto risco, então, seria aquele paciente com icterícia, ou seja, se o paciente tem um IPMN e desenvolveu icterícia, é um paciente de alto risco para o desenvolvimento de neoplasia. Então, se ele tem o ducto principal dilatado maior ou igual a 10 milímetros, é de alto risco. A presença de citologia positiva, quando tiver havido a indicação para a realização, também. E o crescimento do nódulo. O crescimento do nódulo, 2,5, em 5 milímetros em 2 anos. Isso é. Desculpa. Esse vai para o fator de preocupação. Isso. É o crescimento. A velocidade de crescimento é fator de preocupação, né? Então, seria icterícia, nódulo mural, dilatação ductal e citologia positiva. Fator de alto risco. Também, né? Para fator de preocupação, aparecimento de diabetes, marcador tumoral sérico maior que o limite superior. Então, ou piora do diabetes que a pessoa já tenha, ou aparecimento de diabetes em pacientes que não tinham, passa como um fator de preocupação. A gente entende a complexidade da doença, né? Então, a gente precisa de um cirurgião que tenha uma experiência de avaliação de imagens. Muitas vezes você confia no radiologista, mas o cirurgião curioso, o hepatobílio que habituado a olhar as imagens antes de tomar alguma conduta, ele vai buscar as imagens, ele quer ver a imagem da ressonância, ele quer comparar com o exame antigo, ele quer que o paciente traga os exames antigos, né? Então, é uma doença que exige uma experiência do cirurgião para acompanhamento. Os critérios de risco e preocupações são critérios delicados, então você tem que estratificar muito bem seu paciente. Você tem que ter uma equipe de endoscopia, ecoendoscopia, um serviço especializado, né? Então a gente entende a complexidade de uma simples lesão, né? Um nódulozinho no pâncreas encaminha para alguém avaliar. Não é aquela consulta rápida, né? Aquela consulta que exige... Vem com vários exames. Exige uma sacola. Vem a família toda. Vem a família, gera dúvida, a família pesquisa e vê o nódulo, você olha a imagem, às vezes você confronta o laudo, né? Você pede revisão. Então, a gente está falando de uma doença bastante complexa, né? O IPMN. Sim. Um que a gente esqueceu de comentar, é a mudança abrupta. Também é a mudança abrupta do ducto e também é um fator de preocupação. Né? Isso. Então, e atrofia também da cauda. Que ela é seguida na área da dilatação. Então, a estenose ductal, que é a mudança abrupta, a partir daquele determinado ponto, dilatação ductal distal mais atrofia, é um fator de preocupação também. Isso. Né? Mas se a gente for pegar dos fatores de preocupação, né, que tem esta característica de maior agressividade, a velocidade de crescimento é uma que tem um aspecto importante, né, para a gente definir o grau de risco e a dilatação ductal. E nessa a gente vai entrar nas indicações cirúrgicas, né? Depois da gente estratificar, saber quem a gente vai acompanhar, quem é um paciente que a gente já vai operar, né? Acho que também outra coisa importante, né, André, é saber onde está esse ducto cístico, porque é uma coisa você conseguir tomar no corpo e cauda, né? É mais tranquilo que você vê um high risk, você já vai para cirurgia. Agora ali a cabeça, né? Para quem está ouvindo, a gente acaba fazendo uma cirurgia mais complexa quando é na cabeça, né? Lembrando que o pâncreas divide cabeça, corpo e cauda, né? Tem também o processo funcionado. Mas ali na cabeça do pâncreas a gente acaba sendo... A gente vai tomar conduta cirúrgica quando realmente precisa por conta da complexidade da cirurgia, né? Que a gente vai fazer a nossa cirurgia de Whipple, né? Que é uma high risk surgery. Que é uma high risk surgery, exatamente. E aí a gente também tem que pensar muito bem, né? No que vai fazer, quando vai fazer. E também não perder o time de fazer. Porque também... para deixar para fazer mais para frente, uma lesão maior, também se torna muito mais difícil. A gente sabe disso, invasão de porta, né? De mesentérica, de artéria, né? Então, pensando nisso, que é uma de cabeça,
Qual assim que a gente fala, não, eu tenho que lembrar disso para não deixar passar essa lesão e isso daí virar uma malignidade? É que, assim, o Caio levantou uma questão importante, como você está falando. Então, eu recebo um IPMN, eu já tenho que ver já se ele é de operar ou não? Então, primeiro a gente precisa estratificar bem o nosso paciente. Tem um componente de ducto principal, ele é só periférico. Dentro dos fatores de risco que eu identifiquei, ou fator de alto risco ou fator de preocupação, ele tem essa combinação. Porque não podemos esquecer, é uma doença indolente, né? Então, o risco de transformação, ele não é de semanas, né? É de anos. Então, a gente tem um tempo para avaliar esses pacientes. A gente pode fazer um segmento. Muito difícil numa primeira consulta, num primeiro cenário, a não ser que haja, claro, uma nítida transformação maligna, ou icterícia, ou vegetações internas com realce, ou a combinação, como nós falamos, dos pacientes com fator de alto risco, de malignidade. Dentre esses 4 alto riscos, a presença de qualquer um deles já é uma indicação para cirurgia. Esse é o ponto. Nós vamos discutir depois aqueles que não têm, né? Mas eu acho que assim, nós temos tempo de sentar, respirar e avaliar bem esse paciente. Então, o Caio falou, o paciente vem com um monte de exames, não, vamos seguir, a gente consegue nas imagens anteriores identificar velocidade de crescimento, se aquela suposta massa na parede ou nódulo mural ou espessamento, ele está estável, ele apareceu mais recentemente. Então, acho que antes da indicação cirúrgica, a gente precisa realmente estar bem estratificado, tranquilizar o paciente que ele tem uma lesão que talvez não precise operar naquele momento, mas é uma lesão que precisa de acompanhamento. Acho que esse é o ponto. A gente tem que entender o filme desse paciente, a evolução desse paciente, não nos basearmos num único momento, uma única imagem, num único ponto de evolução desse paciente. Né? Então, se ele já vem para nós com um histórico longo de exames, no qual a gente identifica a evolução desse cisto, desta lesão, o aparecimento de outras lesões concomitantes, fico bem mais à vontade para, dentro desses critérios que a gente sabe que podem falhar também, indicar a cirurgia. Se ele não tem nada disso, também posso ficar tranquilo, discutir com o paciente se ele fica confortável em fazer o acompanhamento. Né? Então, o que se discute? A gente tem aqueles casos que já vão para indicação cirúrgica, a presença de pelo menos um dos 4 fatores de alto risco. Icterícia, acho que indiscutível. Sim. Né? Ducto maior de 10 também é uma coisa bem preocupante. Nódulo mural maior que 5 milímetros com realce, preocupante. E se porventura alguém fez uma biópsia e que veio positiva, não adianta repetir a biópsia. Sim, não vai vir negativo. Uma vez sendo bem feito, você pode pedir a revisão da lâmina, mas uma vez bem feito, ela é. Você vai discutir com o paciente. Eu não sei se ele é um alto grau não invasivo ou se está se transformando numa lesão invasiva, que esse é um cenário também diferente. Né? Se eu tirar um IPMN de alto grau, a princípio ele já está resolvido. Uma vez transformado, ele vai precisar depois no tratamento seguinte. Então, Michele, a ressecção que você perguntou na cabeça do pâncreas, se você tiver essa discussão, você vai propor. Sim. Né? Você vai propor. Claro que toda essa discussão se baseia na condição clínica do paciente, a perspectiva da idade, acho que tudo isso conta. Eu acho que um outro ponto que a gente tinha colocado de discussão era o tamanho, né? Tamanho isolado. Às vezes é o paciente que descobriu isoladamente uma lesão grande e ele passa com o cirurgião na expectativa de operar pelo tamanho da lesão, né? E não necessariamente o tamanho da lesão vai justificar a cirurgia. Vamos supor que seja uma lesão de 3,5 centímetros. Acima de 3 já é um fator de preocupação, né? Tem 3,5 ou 4. Mas há 5 anos ele já tinha uma lesão de 4. Né? Então, essa é a questão. A gente sabe que um fator isoladamente, um fator de preocupação isoladamente, não aumenta tanto o risco do paciente. Claro que nesse sentido, se eu tenho uma lesão de 3 a 4 centímetros, é um fator de preocupação,
Eu posso só acompanhar, posso ver marcadores, tenho tempo de avaliar esse paciente. Nesse sentido, se você não tem uma ressonância boa, não foi bem feito, ou você está num serviço onde ela não possa ser bem feita, você pode lançar a mão, né? Nós podemos lançar a mão, nesse caso, de uma ecoendoscopia, talvez até sem a biópsia. Se ele identificar para nós nódulo mural, espessamento de parede, eventualmente, isso já é um segundo fator, e nós vamos indicar com mais propriedade, né? Mas o tamanho da lesão isoladamente, vamos lembrar, é um fator de preocupação. E quando o paciente tem um único fator de preocupação, a diferença de quem não tem fator de preocupação até a transformação para displasia de alto grau não tem muita diferença. Então, nenhum fator e um fator de preocupação, o risco para transformação em displasia de alto grau, ela é pequena. A gente pode continuar acompanhando. O que eu devo fazer é ir em busca, né, de um acompanhamento mais próximo e em busca do aparecimento de outras lesões. Falando do acompanhamento ainda, como a gente comentou no início, que o americano, ele acaba, de um certo momento, ele fala que não precisa acompanhar mais, né? Como que o senhor vê na sua prática clínica, levando em consideração todos esses guidelines, como que você faz o acompanhamento? A cada 6 meses, com uma ressonância? Explica pra gente, assim, como que o senhor faz isso? Vai depender, né, Michele? Primeiro, do primeiro momento que esse Chegou. Paciente nos apresenta. Então, ele já veio de uma evolução, né? Ou é é a primeira vez, né? Então, é aquela questão do filme. Você receba uma paciente que veio de um outro colega, que já está fazendo um acompanhamento a cada 6 meses, uma lesão menor do que 2 centímetros, única, sem outros fatores de preocupação. Podemos fazer... Eu gosto de fazer o primeiro acompanhamento em 6 meses e aí decido, né, se vai ficar a cada ano, a cada 18 meses. Se é uma lesão que está tendo 3 centímetros, cresce um pouquinho, continuo com 6 meses, mas não pulo 1 ano, né? Então a gente tem que avaliar pelo tamanho, velocidade de crescimento, presença de outros fatores de preocupação e a disponibilidade desse paciente também. Ele está próximo, ele está longe, onde ele vai ser seguido, então a gente considera isso. Eu não considero dispensar pacientes de acompanhamento, a não ser que seja numa condição que o paciente não tem a menor condição cirúrgica. Então, o paciente que não seja apto a ser operado ou fit for surgery, e todos os consensos começam com essa pergunta, é um paciente apto a ser operado? Se a resposta é sim, sigo. Se a resposta é não, não há por que criar esta angústia, essa aflição de exames num paciente onde a gente não vai poder ou não vai ter indicação de fazer. Não vai ter benefício nenhum em fazer uma cirurgia de alto risco, né, para tratar uma doença que talvez não seja. Vamos lembrar que as falhas do tratamento, eu tenho os 2 extremos. O ideal seria nós operarmos só os pacientes com displasia de alto grau. Então, toda vez que eu opero e vem displasia de baixo grau, será que eu operei muito cedo? Na outra ponta, a displasia de alto grau se transformou em lesão invasiva, atrasei. Então, o cenário ideal seria pegar aquele paciente com a displasia de alto grau, que é o fator mais importante, né? Que é o tumor in situ. Então, a displasia de alto grau é o mais importante. Quando eu opero baixo grau, operei cedo demais. Ai, que bom, veio tudo baixo grau. Ah, bom, é verdade, mas será que eu operei na hora certa? Então, esse é o ponto, baixo grau. Então, a indicação cirúrgica, ela está no paciente com displasia de alto grau antes da sua forma invasiva. Sim, sim. Acho que também uma coisa importante que a gente tem que discutir, que não podemos falar a marca, que é o coledoscópio, né? O pancreatoscópio, né? Então, isso. Hoje em dia, então, entraria, digamos assim, um pouquinho para trás no critério na ajuda diagnóstica, né? Então, qual o papel das escopias? Né? Então, a gente já falou da ecoendoscopia, com eventual acesso direto e biópsia, e a pancreatoscopia, quer seja
pré-operatória, quer seja intraoperatória. Nós temos ainda uma experiência, a literatura já tem uma experiência inicial. Nós temos no nosso serviço alguns casos de pancreatoscopia que vão nos ajudar. Vamos pensar, a pancreatoscopia vai nos ajudar na avaliação do ducto principal. É muito difícil um pancreatoscópio entrar num ducto secundário. Então, pode nos ajudar nos casos de dilatação, então, ou de lesão primária de ducto principal, ou misto, então secundário com principal, quando eu antevejo a necessidade de uma ressecção por indicação do ducto principal. Se eu tenho uma lesão complexa de ducto periférico na cauda, todo o restante do ducto do sistema ductal normal, não há por que fazer. Se eu tenho combinado a uma lesão ducto dilatado, ou se eu tenho de princípio ducto dilatado, o que vai me guiar na extensão da minha lesão é o comprometimento do ducto principal. Então, nesse sentido, a gente tem lançado mão, em alguns casos, da pancreatoscopia pré-operatória, em alguns casos, na pancreatoscopia intraoperatória, principalmente a partir da duodenopancreatectomia na extensão da ressecção. Então, seccionado o pâncreas, a gente entra com o pancreatoscópio no que seria o remanescente pancreático, avalia, porque nós podemos ter a chance de lesões salteadas, né? Então a gente avalia a margem sempre, na patologia. Biópsia de congelação. Biópsia de congelação. Enquanto rola a congelação, a gente olha, pode olhar o ducto, porque eu já tenho uma suspeita de imagem, posso fazer ultrassom intraoperatório e posso olhar o ducto e, eventualmente, identificar as papilas, né? Os crescimentos papilares. Porque o ducto pode estar comprometido, estar dilatado pelo próprio crescimento do epitélio dentro do ducto principal, é uma condição, ou pela mucina produzida pela lesão. Então, ele dilatou pela hipertensão mucinosa do canal. E ele está normal. E ele está com o epitélio normal, ou ele dilatou porque ele também está comprometido com o epitélio papilífero mucinoso. Então, essa é uma pergunta que a gente tem que ter em mente para não sair fazendo ressecções totais do pâncreas em situações que não seriam necessárias. Vocês têm feito uso de pancreatoscopia? Em Cuiabá eu não tive oportunidade ainda. A gente tem lá, mas não peguei nenhum caso ainda que eu precisasse utilizar. Porque, assim, o IPMN já é raro, né? Mato Grosso já não tem, né, um volume. Não, é uma doença realmente assim. É uma doença de baixa frequência, os serviços começam a ter um volume maior. Sim. É uma ferramenta diagnóstica. A gente tem, nos casos selecionados onde existe esta dúvida, sim. Quer seja no pré-operatório, já para planejar a extensão da ressecção. Legal. Claro que você tem que ter um endoscopista também parceiro no sentido de alguém que esteja habituado. É um trabalho de equipe, de preferência que seja com uma equipe constante, porque o endoscopista já sabe o que tem que procurar, quer seja na ecoendoscopia. O radiologista tem que nos dar o diagnóstico padrão que a gente precisa ter. Então, quando existe a necessidade de você antever, deixo esse ducto dilatado ou não, ou tiro ele todo, aí tem um papel. Né? Tem um papel pré-operatório, se tiver uma papila dilatada e você conseguir fazer, então, o pré-operatório, ou, como eu falei, no intraoperatório, para a gente decidir a partir de uma duodenopancreaté até onde eu vou na cauda, ou o inverso. Às vezes eu tenho uma lesão de cauda, tenho um ducto dilatado até a metade, a partir da metade eu tenho um ducto que vai se afilando, e aí eu deixo isso aqui para seguir depois, ou já tem lesão epitelial, a margem a análise da margem pode estar correta na congelação, mas não me garante que eu não tenho outros epitélios, né? A presença de as papilas salteados. Então, perfeito. Se for possível, é uma ferramenta que nos ajuda. Mas o vazamento de muco pode contaminar a cavidade. Bom, todo cuidado é feito, né? Sim. Tem. Ainda não tem uma descrição disso. Aproveitando esse gancho dos exames, a gente tinha pontuado alguma coisa dos exames aqui também sobre o PET scan, né? O PET scan a gente sabe que ele tem grande valia ali para os tumores neuroendócrinos, usado aí na prática para as lesões pancreáticas, mas o IPMN não tem muita relevância, né? Qual que é a sua opinião? Não tem mesmo. Ele não vai trazer nenhuma
informação relevante a mais, né? Assim, a menos que você já tenha suspeita de transformação maligna, com uma doença metastática, mas a princípio nós não usamos. E acho que são poucos os serviços que usam e se o fazem, imagino que seja num cenário de protocolo de investigação. Perfeito. Ótimo. Uma coisa que a gente talvez ganhe tempo, não sei como é que nós estamos pode ir. Tranquilo. Análise molecular do fluido, né? Então esse é um eventual caminho. Ela pode ser importante na diferenciação do mucinoso, do IPMN, né? Mas esse também, ou análise por inteligência artificial do perfil de imagens também. Eu já ia isso perguntar pode disso. ser. Isso é uma ferramenta que é muito interessante. A gente recentemente teve um caso de uma neoplasia papilífera mucinosa biliar, não pancreática, biliar, que a gente usou para a colangioscopia intraoperatória associada à inteligência artificial para analisar a imagem, não da lesão que ia sair propriamente dita, que era muito típica nas imagens, mas para avaliar a margem da altura, porque era uma lesão muito distal. Será que para onde eu estou indo, na confluência, devo subir mais ou não? Então, são ferramentas que estão aparecendo, ainda num cenário de investigação. Mas, com certeza, se é um exame, uma decisão baseada em análise de imagens ou do perfil das imagens e, eventualmente, análise da evolução clínica desse paciente, com certeza a inteligência artificial vai conseguir, captando todas essas informações, a partir do momento que eu aviso quais são e o que esse paciente tem, vai nos ajudar no diagnóstico. Vai ser 100%? Provavelmente não vai acertar sempre. E se eu operei o IPMN, né? E veio a margem ali de displasia de alto grau, mas sem aquela margem que a gente precisa ter. Precisa acompanhar o resto do pâncreas. Vamos supor que não venha displasia de alto grau. Porque se você fez displasia de alto grau na congelação, você tem que seguir um pouquinho além. Isso, então vamos supor que eu não tenho... Não tem displasia de alto grau. Fez a congelação, a parafina confirmou. Sim. Ok, então não tem. Sim, você precisa, porque primeiro você tirou, não podemos esquecer que é uma doença de campo. Você pode ter a formação de outros IPMNs. Existe, para a pessoa que tem, o indivíduo que tem um IPMN, ele também tem um risco maior de desenvolvimento do câncer de pâncreas a partir do panin. Então, você não pode tirar e falar, olha, está tudo ok. No passado, para as lesões mucinosas, até se fazia, olha, tirei o cistoadenoma mucinoso, eu sei que o risco de voltar é muito baixo, poderia até abrir mão do acompanhamento. Mas hoje, como a gente sabe que existe um risco, e o adenocarcinoma até 5 vezes maior que o indivíduo que não tem o IPMN, pode ter um adenocarcinoma de outra origem, e a facilidade do acompanhamento, né? A inocuidade de uma ressonância frente a não ter radiação, seja a questão do contraste, eu realmente não fico confortável em abandonar o paciente. Acho que tampouco ele, né? Não, com certeza. Então, assim, a recomendação é cada 6 meses, depois a cada ano, sempre deixar o paciente alerta para o aparecimento de novos sintomas. Então, estava bem, mas agora tenho prurido, piorou minha função exócrina ou apareceu diabetes, seriam aqueles sinais de alarme para o aparecimento do câncer, né? Mas voltando, né? Se é um paciente de uma expectativa de vida baixa, 95 anos, 90 anos, talvez eu possa não acompanhar. Mas precisa ver se ele quer ser acompanhado. Né? Então também a pessoa se sente abandonada. Claro que ele sabe, tirou, já não tinha nada, mas tem um risco, né? Tem um risco. Você propor não fazer nada para alguém que tem uma chance mínima que seja de ter um desenvolvimento de um câncer e no paciente com IPMN é 5 vezes maior do que quem não tem, a gente tem que pesar bem essa decisão. Acho que as lesões pancreáticas é o exemplo clássico de individualização de tratamento, né? Você tem um guideline, alto risco, baixo risco, lesão, ressonância, endoscopia, mas sempre vai ter aquele, mas esse paciente eu acho que dá para acompanhar um pouquinho mais, esse eu acho que eu vou operar, né? Você consegue individualizar bem. Você consegue, né? E você estratifica, mas você também direciona aquilo para aquele paciente. E só o fato
né, da gente ter tantos guidelines e eles serem um pouco díspares entre si, Mostra que não é fácil. Já é um sinal de que existem algumas incertezas, né? Se a gente pega aqueles programas, né, aplicativos, por exemplo, o iSist, onde você coloca todos os dados do paciente e ele te pergunta sobre qual guideline você quer avaliar teu paciente. E ele permite os 3. E o mesmo paciente pode ter avaliações diferentes por esses 3 guidelines. Então, se você quer operar o paciente, a gente brinca. Quer operar? Põe o europeu. Sempre vai ter que operar. Você não está em operar? Põe o AGA. Porque ninguém... vai para board, vai para o Multidisciplinary Board, avalia, segue e tem, né, o do IAP, né, da Associação Internacional de Pancreatologia, que é esse que a gente está falando e que teve essa revisão de 22. Agora vamos à nossa take message home. André, para os nossos colegas ouvintes, né, eu acho que a gente tem pessoas com bastante experiência também que vão ouvir, mas assim, pensando ali nos cirurgiões mais novos, tudo, que estão começando aí nesse meio, além de, eu acho que a indicação bem é estudar, entender bem esses guidelines para você, né, ter direcionamento, mas qual mensagem você deixaria para os nossos colegas? Estamos frente a uma doença que ainda está em estudo e compreensão do caminho que ela segue. Acho que o Caio falou uma coisa muito importante, né? Saber, avaliar, né? Identificar essa lesão. Então, não tenha pressa, é uma lesão indolente, a menos que ela chegue para você já com fatores de alto risco. Nós temos tempos de avaliar esse paciente adequadamente, avaliar clinicamente o paciente, a lesão, e saber que a cirurgia que nós vamos propor para tratar essa doença ou evitar que essa doença se transforme em maligno é uma cirurgia de risco para o paciente e que vai e pode deixar sequelas funcionais. Então, essa é a grande mensagem. Não operar intempestivamente, operar os pacientes que precisam e seguir. É melhor você seguir a cada 2, 3 meses esse paciente do que operá-lo sem necessidade e deixar com uma sequela. Né? Então, e sempre ter oportunidade. Acho que é essa a questão. Você estar num time onde o radiologista sabe o que você quer saber. Onde o patologista sabe o que você quer saber. Se você precisar de uma ecoendoscopia, não vai ser o plantonista do dia que vai fazer. Você vai ter que fazer para alguém que sabe qual é a pergunta que você está fazendo. E não ter vergonha. Leve o caso para um board clínico, leve um caso para discussão com seus colegas da área. Acho que essa é a melhor informação. Compartilhe as dúvidas, compartilhe as informações para chegar no diagnóstico correto. Não operar, né, de forma intempestiva. Não é uma urgência. Não é uma urgência. Perfeito. Bom, estou satisfeito com a aula. Foi ótimo, perfeito. Doutor André, muito obrigado pela presença. Eu agradeço. Obrigado pelo compartilhar os conhecimentos. Foi um bate-papo brilhante e acho que foi muito enriquecedor mais um episódio do nosso CBCDcast. Quer encerrar? André, muito obrigado. Gosto demais de você, somos amigos há anos, nos conhecemos há anos, compartilhamos da mesma paixão da HPB, né? E muito obrigado pela sua presença. Obrigado a vocês, eu agradeço de novo, parabenizo o CBCD, mas posso dizer que esse podcast só é um sucesso por conta de vocês dois, que fazem esse bate-papo muito descontraído, porém focado no que a gente precisa. Sucesso para vocês, parabéns. Muito obrigado, muito obrigado pela participação, professor. Obrigado. E você que nos ouve, continue escutando os próximos episódios, que a gente vai receber cirurgiões de referência de todo o Brasil pelo nosso Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva. E lhe sigam no YouTube o CBCDcast e no Instagram. Me ajuda aí, no Instagram. E no Instagram CBCD Digestivo e até o próximo episódio. Até.